E aí, pessoal, vamos fazer uma questão que envolve geometria plana, né? Mais a ideia de áreas e derivadas. Você já aprendeu derivadas alguma vez na vida? Não? Tá, eu não vou entrar no mérito, né, que tem a ser derivadas. Até acho que gravei um vídeo mostrando a ideia de derivadas. Coloco lá na descrição desse vídeo, tá? Um link. Bom, veja que questão interessante que eu preparei então para vocês aí, tá? Essa questão quem sugeriu foi um aluno, passou para mim no meu e-mail, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá no que eu preparei. Veja a questão. Áreas e derivadas, tá? Então, foi dado aquele triângulo maior, né? E dentro dele um retângulo, aquele amarelo ali, né? E aquelas medidas ali, né? 4, aquela partezinha de cima, e 3, aquela partezinha de baixo. São duas perguntas. Qual é a área do retângulo, né, o amarelo? E a segunda pergunta é, qual a menor área que o triângulo maior, maiorzão deles, né, pode assumir? Tá bom? Muito bem, então vamos para a primeira pergunta, né, qual a área? Então vamos começar da seguinte forma. Vamos chamar aquele pedacinho ali do triângulo, do retângulo amarelo de x, que seria a base, e a altura dele vamos chamar de y. Então, ora, obviamente, naquela primeira pergunta ali, x e y novamente, tá bom? Como é que se calcula a área de um retângulo? Né? De um quadrado, um retângulo, né? Base vezes altura? Então, área x vezes y, base vezes altura. Pois bem, agora eu quero que você observe uma coisa, volte para a figura original lá. Você consegue enxergar aqueles dois triângulos transparentes ali dentro? Do triângulo maior, tem dois triângulos ali transparentes. Consegue enxergar? Então, vamos separá-los. Observe. Olha lá. O triângulo transparente maior seria 4 de altura e x de base, né? E o menor seria y de altura e 3 de base. Ambos são triângulos retângulos, 90 graus, tá? Bom, mas o que eu posso resolver, de qual forma que eu posso resolver isso aqui? Usando uma ideia de teorema de Tales, que seria a semelhança de triângulos, tá? Então, olha lá, semelhança de triângulos. Como é que se estabelece a semelhança de triângulos? A semelhança de triângulos nada mais é do que grandezas diretamente proporcionais, tá? Então você vai estabelecer uma proporção. Ora, mas o que é uma proporção? Né? A proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações. Isto é uma proporção, tá? Igualdade entre frações. Então, eu vou estabelecer aí uma igualdade entre duas frações. Você pode escolher, tá? Você pode escolher do triângulo maior para o triângulo menor ou do triângulo menor para o triângulo maior. Tanto faz, mas se você escolher uma das opções, tem que seguir essa opção para todas, ok? Então eu vou fazer assim, olha lá. 4 está para y, então eu fiz do maior para o menor, ok? Ou seja, a altura do maior está para, quer dizer, está dividido para a altura do menor, 4 sobre y, assim como, igual, a base do maior, que seria o x, está para a base do menor, que é 3. Tá? Bom, aí está uma proporção, portanto. Vamos passar o y multiplicando para o outro lado e o 3 que está lá embaixo multiplicando para o outro lado. Então fica x vezes y igual a 4 vezes 3, não é verdade? 4 vezes 3, 12. Então, x vezes y igual a 12. Mas peraí, a área não era x vezes y? Pronto, descobri a área do retângulo. Vale 12. E detalhe, eu nem sei o valor de x e de y. Claro, você poderia dizer, né, que o x vale 4, o y vale 3. Pois pode. Ou ao contrário, né? O x vale 3, o y vale 4 ali. Mas ele poderia também valer 2 e 6, 1 e 6, desculpe, 1 e 12, entendeu? Bom, então eu já descobri a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta, né? Qual a menor área que o triângulo maior pode assumir? Então, para tanto, eu vou repetir isso na próxima tela, que não cabe aqui. Então, olha lá, repetir a segunda pergunta, tá bom? Bom, para resolver essa segunda pergunta, eu quero fazer um parênteses. Eu quero fazer um remember, quero fazer uma lembrança com você, tá? A lembrança é a seguinte, vou pegar um exemplo, tá? Para você, se você já aprendeu isso, talvez não seja nem lembrança, né? Talvez seja até conhecimento novo, tá?
Mas quem faz curso de administração, economia, comércio exterior, tá? Normalmente no primeiro ano tem uma disciplina chamada matemática aplicada. E lá na matemática aplicada se ensina a ideia de limites, derivadas, enfim, com aplicações nessas áreas administrativas, econômicas, de comércio exterior, tá bom? Então eu vou fazer uma lembrança através de um exemplo, que é o seguinte: imagine a seguinte situação. A função, uma função do segundo grau, portanto, representa o custo de produção de um determinado produto, onde o x representa a quantidade produzida e o y, que é a mesma coisa que f de x, representa o custo da produção. E pergunta, né? Calcule, ele quer descobrir qual é o custo mínimo, né? Mínimo que ele pode ter ali. Pois bem, se isso ali é uma função do segundo grau, eu poderia representá-la num gráfico, tá? E toda função do segundo grau, o seu gráfico é uma parábola. Nesse caso, como x ao quadrado está positivo, então é uma parábola de concavidade voltada para cima, tá? Então não vou perder tempo com isso, que não é o meu objetivo. Então tracei ali a parábola, tá? Parábola f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 6. Bom, ele quer descobrir o custo mínimo. E lembre-se, essa função representa o custo, mas eu quero saber o custo mínimo. Ora, se você observar nesse gráfico, essa parábola ela vem descendo, né, vem caindo, vem caindo, vem caindo, de repente ela para de cair num determinado ponto e começa a subir. Não é verdade? Então, aquele ponto de mudança de trajetória é o que nós vamos dizer então que seria o custo mínimo. Pode ver, abaixo disso não vai ter mais nada, porque depois ele começa a subir. Então esse seria o meu custo mínimo. Mas esse pontinho vermelho que eu coloquei ali no gráfico, não seria o vértice dessa parábola? Esse é o vértice, é um ponto, tem duas coordenadas. Então, eu vou chamar de coordenadas xv e yv. X do vértice e y do vértice. Então, o x eu sei que representa a quantidade. E o y eu sei que representa o custo. Então, se eu descobrir o x do vértice e o y do vértice, né? Então eu descubro o custo mínimo. Certo? Bom, tem fórmula para calcular o x do vértice? Tem. Do y do vértice? Também tem. Mas só vou lembrar uma para você. X do vértice é dado por menos b sobre 2a. Se você usar essa fórmula, você encontra o x do vértice. Então, na próxima tela, olha lá, só repetir e vou substituir os valores. Então, olha lá, x do vértice vai ser menos ou menos 3, né, porque o b está negativo lá, né? Sobre 2 vezes 1. Fazendo essa continha, você descobre que o x é 3 sobre 2, ou simplesmente 1,5. Opa, já descobri a quantidade que me dá o custo mínimo. Eu tenho que produzir 1,5 unidades. Produzindo 1,5 unidades, eu sei que eu vou ter o meu custo mínimo, ok? E qual que é esse custo mínimo? Ora, pega esse valor de x agora e volta ali para a função, ó, olha lá, no lugar do x coloque 1,5 e faça as contas. Bom, fazendo essas continhas aí, você vai encontrar então que o f de 1,5, né, então o y do vértice no caso, é 3,75. Então, olha lá no gráfico. No x do vértice, você tem que produzir 1,5 unidades, e isso vai te dar como custo mínimo R$ 3,75. Olha no gráfico novamente. Qualquer valor que você pegue antes do 1,5, pode ver, se você for até o gráfico, vai dar um valor maior do que 3,75. E se você pegar um valor maior do que 1,5, para a direita, né? Vai até o gráfico, também vai dar um valor maior do que 3,75. Ou seja, 3,75 é o teu custo mínimo. Ponto final, tá? Então, portanto, produzindo 1,5 unidades desse produto, obtém um custo mínimo de 3,75. Beleza. Bom, aí você está perguntando, tá, que lembrança foi essa, Bara? Na verdade, eu queria mostrar para você o seguinte. Dá para você resolver essa questão usando derivadas. A derivada, no ponto específico que eu estou querendo ali, a derivada ela pode me dar no custo mínimo ou o custo máximo, depende. Se fosse uma função com o x ao quadrado negativo, seria uma concavidade, ó, voltada para baixo. Daí você vai ter um custo máximo. Ok? Então, por derivadas, olha lá, ó, por derivadas, você também poderia resolver essa questão. Tá? Como? Olha lá, pega a função e faz a derivada. Olha lá como é que é a simbologia derivada. Tá vendo uma linha fx e uma linhazinha ali?
aquela linha e representa a derivada primeira, tá? Como é que deriva uma função polinomial como essa? É simples, olha lá. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos 3x é menos 3. E a derivada de 6, que é uma constante, é zero. Então não coloco nada, tá? Aí você pega a derivada, que você acabou de encontrar, a derivada primeira, e iguala a zero. Isso vai te dar condições de descobrir o valor mínimo dela. Então, se você pegar esse 2x menos 3 e igualar a zero, olha lá, 2x menos 3 igual a zero, e isolando o x, você encontra x igual a 3 meios, o que vai dar novamente 1,5, que nós havíamos achado anteriormente usando a fórmula do vértice, tá bom? Então a derivada também dá para você fazer isso. Daí, obviamente, é o mesmo procedimento, né? Volta na função, substitua e descobre o valor de y, tá bom? Então, 1,5, 3,75. Bom, por que eu fiz tudo isso? Só para lembrar a ideia de derivadas, né? Que pode dar o mínimo ou o máximo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar então para a questão. A questão está dizendo assim, né? Dado aquela expressão, qual é a menor área que o triângulo maior pode assumir? E eu já coloquei ali aquela área do retângulo, né? X vezes y igual a 12. Então faz o seguinte, olha naquele desenho original lá de cima, lá do problema, né? Veja que aquele triângulo transparente lá de cima, o maiorzinho dele, né? O segundo maior no caso, eu vou chamar de área A índice 1. Posso, né? O retângulo eu vou chamar de área A índice 2. E aquele triângulozinho menor eu vou chamar de área índice 3. Você concorda que a função área total poderia ser representado como sendo A1 mais A2 mais A3? Seria área total. Ora, então eu posso fazer o seguinte, área A1. Área 1 é um triângulo. Como é que é a área de um triângulo? É base vezes altura divididos por 2. Ok? Então eu posso representar assim, ó, f de x. Olha lá o primeiro, 4 vezes x sobre 2. Seria a altura vezes a base, que seria x, divididos por 2. Né? Base vezes altura divididos por 2. A área 2 é a área de um retângulo. É x vezes y. Tá ali, ó, y. E a área 3, base vezes altura divididos por 2. 3 vezes y sobre 2. Tá? De imediato, a primeira fração, 4x sobre 2. 4 por 2 não dá 2? Então fica 2x. E olha naquela área do retângulo, x vezes y igual a 12 em amarelo. Se eu isolar, deixa eu ver, o y, porque eu quero f de x, quer dizer, a função escrita em função de x. Então eu vou isolar o y, olha lá, fica 12 sobre x. E no lugar do y, coloque 12 sobre x, tá? Então vai ficar assim, f de x igual a 2x, que 4 divididos por 2 dá 2, mais x vezes y inteiro eu já sei que é 12. E no lugar do y coloquei lá 12 sobre x. Fazendo essa continha dessas duas frações, tá? Matemática básica, você vai encontrar então f de x igual a 2x mais 12 mais 18 sobre x. Pois bem, vamos então agora, veja, ele está perguntando qual a menor área, como se fosse mínima, área mínima. Derivadas. Então, olha lá o que eu vou fazer. f de x', quer dizer, eu vou fazer a derivada dessa função. Tá? Derivada de 2x é 2. Derivada de 12 é 0. E a derivada de mais 18 sobre x é menos 18 sobre x ao quadrado. Tá? Pega essa função derivada e iguale a 0. Então vai ficar assim, 2 menos 18 sobre x ao quadrado é igual a 0. Como não cabe aqui, eu vou para a próxima tela, só vou repetir, tá? Então lá, repetir. Calcula mínimo múltiplo, ou não, isola. Passa o menos 18 sobre x ao quadrado por outro membro fazendo a operação inversa, que é somando. Então fica 18 sobre x ao quadrado igual a 2. Passa x ao quadrado para lá, fica x ao quadrado, 2x ao quadrado igual a 18, ou x ao quadrado igual a 9. Aí você vai extrair a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Só que lembre-se, o x é um comprimento. Você concorda que não existe comprimento negativo? Então não interessa o menos, né? Mais ou menos 3. Só o mais 3, que é a raiz quadrada de 9. Então, descobri que o x vale 3. Aí você volta naquele y que você isolou ali, ó, por exemplo, e descobre que o y vale 4. Dá para fazer isso. Ou pega esse x igual a 3 e volta naquela função área total que nós criamos. Joga o 3 ali e você vai descobrir o y igual a 4. Só que aqui está mais fácil, né? Bom, então veja o que eu vou fazer. Olha aquele triângulo de baixo lá, da pergunta, né? Qual a menor área que o triângulo maior pode assumir?
Você concorda que aquela altura poderia ser escrita como sendo 4 mais y? Olha lá em cima no desenho. O y é a altura daquele triângulozinho menor, que tem o mesmo lado de lá. Tá? Então, 4 mais y. E a base, posso escrever como sendo x mais 3. Ora, esse triângulo não seria 4 mais 4, né? Porque o y eu descobri que é 4. E x mais 3 é 3 mais 3. Então seria um triângulo de altura 8 e base 6. Como é que você calcula a área de um triângulo? Né? Base vezes altura divididos por 2? Então é 6 vezes 8 divididos por 2. Seria a área mínima. Fazendo essas continhas, 24 unidades de área é o mínimo que você pode ter para essa área maior. Tá aí. Gostaram da questão? Acho que não, né? Mas enfim. É só uma aplicação de derivadas em áreas, tá? É claro que você pode estar se questionando, pô, mas eu não entendi aquela ideia de derivadas lá. Não era meu objetivo falar sobre derivadas nesse exercício. Era só mostrar que dá para aplicar derivadas nisso aí. Tá legal? Eu posso até pegar e fazer uma aula sobre derivadas, né? As fórmulas básicas. Isso aí é uma fórmula básica de derivada, tá? Mas isso é para outro momento. Moçada, obrigado. Tchau para vocês, tá? Espero que tenham aproveitado. Até!